né? Então, quando a gente está invadindo, a gente tem que pensar com esse zelo, eu estou invadindo algo realmente, pelo menos para mim, sagrado. Então, eu defino primeiro o mapa, e esse mapa, num bom invasor, vamos supor que eu queira entrar no criado mudo dessa cama e pegar um diamante que está ali escondido, né? Se eu for fazer isso, eu tenho que saber se tem câmeras, eu tenho que saber se tem sensores de presença, eu tenho que saber quantas portas e quantas janelas. Será que é mais fácil eu entrar direto por essa janela? Ou eu tenho que passar pela porta, atravessar todos esses cômodos e entrar por aqui? Será que aqui eu não vou ser visto por várias câmeras? E se eu entrar pela janela, eu consigo pular a câmera? Então, eu tenho que saber onde tem as câmeras, eu tenho que saber onde estão os sensores, eu tenho que saber onde está localizado o meu foco, a minha dificuldade maior. No caso aqui eu estou citando o exemplo do diamante. Eu tenho que saber como passar por isso, ou de repente como desligar isso, né? Como apagar esses lasers todos e acabar com esses sensores. É uma opção. De repente você pode prever a dificuldade, resolver antes, ou se preparar antes e depois você invade, né? Então é exatamente o ato cirúrgico é uma invasão. Não tem como negar que é uma invasão. Então, o que diferencia uma cirurgia da outra é que algumas invasões são feitas com estratégia, outras são feitas por repetição ou mesmo por imitação e acaba não tendo uma estratégia própria. E é isso que a gente defende que tem que existir em qualquer tema. Então, aqui no invasor, ele tem um objetivo, ele tem até uma espécie de ganância, ele quer aquilo, ele deseja aquilo, mas não adianta. Ele sabe que se ele for com muita sede ao alvo, ele vai ser pego, ele vai ser destruído. Então ele cria uma estratégia, ele cria um autocontrole para chegar no seu alvo. E é isso que vai ser necessário para desarmar a tal da bomba, né? Então a gente tem que conhecer cada um desses fiozinhos, a gente tem que entender o que ele liga, a gente tem que entender como esse relógio é ativado e como realmente fechar com esse relógio totalmente desligado, sem nenhum risco dele ser acionado depois do meu último ponto. O cirurgião, ao se preparar, ele vai se preparar para invadir, ele deveria também se preocupar com isso aqui, né? Ele tem que entender quais são as câmeras, quais são os sensores, se tem cerca elétrica nessa região que ele está invadindo, se tocar a sirene, o que é essa sirene, aonde ela fica localizada, que tipo de som ela vai fazer, se tocar a sirene, qual que é o caminho natural? Foi pego pela câmera, sensor ou cerca elétrica, tocou a sirene, tocou o alarme. Está avisando que está tendo uma invasão. Chegou nessa fase de aviso, a central do alarme recebe uma notificação. Opa, esse lugar está tocando alarme, está sendo invadido. Essa central pode tentar resolver o problema ou ela pode ligar para a polícia e enviar uma viatura para o local a ser invadido. Eu tenho como provar para vocês agora exatamente as analogias e os análogos desses itens que eu acabei de citar nesse slide. Então a gente vai ver quais são esses sensores, quais são essa sirene, o que é a central e o que é a chamar a polícia. A gente vai ver que existe isso no corpo. Quem já viu uma aula minha, hoje em dia eu estou encaixando em qualquer tema, eu encaixo esse cenário. Porque eu vejo que os cirurgiões não sabem disso, né? Muitos veterinários não sabem disso, muitos médicos não sabem disso, que existe esse alarme. Então eu tenho trabalhado quase como um missionário para tentar explicar isso. Se eu tiver que dar uma palestra sobre folículo piloso e como faz uma tricotomia, é capaz de eu citar os alarmes do corpo e a preocupação que eu tenho com eles. Então, numa castração, vocês vão ver o quanto a gente corre o risco de acionar esse alarme que vocês estão vendo na imagem. Adiantando o processo, a gente tem aqui o arco aórtico, a gente tem as saídas da aorta, no caso a artéria braquiocefálica e a subclávia, onde da braquiocefálica sai as carótidas, carótida comum esquerda e carótida comum direita, e das carótidas partem ramos para a cabeça, onde a carótida externa irriga a cabeça como um todo e a carótida interna, que é essa menorzinha para dentro, irriga o cérebro, ela gera pulso cerebral. Então vocês precisam entender isso antes de a gente pensar nos riscos da castração. Porque a gente vai ver que o risco não é específico da castração, o risco é cirúrgico, de como fazer, né, esse alarme tocar. É isso que o corpo tenta fazer, ele tenta acionar o alarme, e a gente tem que tentar desligar o alarme. Dentro desse processo existem baroreceptores, como o nome diz, baro de pressão, são receptores de pressão que existem no arco aórtico,
na bifurcação carotídea, e na bifurcação entre a carótida externa e interna. Então, na carótida interna existe um barorreceptor que vai ter uma sensibilidade de fluxo e pressão. Conforme diminuiu o volume sanguíneo ou diminuiu a pressão sobre a carótida interna, nessa região da bifurcação, ela vai fazer uma comunicação com o sistema nervoso e vai avisar, aqui eu senti que está tendo uma invasão, senti que diminuiu a pressão, senti que está tendo alguma perda sanguínea. Se esse alarme começar a tocar, quem vai sofrer a primeira alteração é o coração. Então não se assustem com o slide agora, mas é o tal negócio, a gente está falando de castração, as pessoas sempre pensam em algo mais simples, mais um pulo do gato e vamos pular etapas. Não, a gente tem que voltar a etapas, na verdade. Aqui eu vou simplificar. A gente tem o sistema nervoso central, onde a gente tem um encéfalo, que a gente vai definir como a região consciente. E a gente tem a medula, que ainda é sistema nervoso central, mas não é consciente. Então vamos definir o sistema nervoso dividido em região consciente e região não consciente, que seria a região autônoma ou vegetativa. Esse coração, ele tem uma ligação com o sistema nervoso, vocês estão vendo aqui o sistema nervoso central, através do eixo medular. Então, existem, inclusive, os nervos cranianos que saem do tronco encefálico, onde o nono par, né, e o décimo, né, então o glossofaríngeo e o vago, eles têm uma relação direta com o tal barorreceptor, carotídeo. Então, a gente vê aqui o vago, a gente vê o glossofaríngeo ligados à medula. Então, quando tem essa alteração na pressão da aorta e das carótidas, há um aviso. Como eu posso avisar essa região da medula também? Através de mecanismos adrenérgicos, então estresse, dor, né? Isso também vai gerar um estímulo adrenal que, pela liberação de catecolaminas, vai estimular também tanto a medula quanto o próprio coração. E isso às vezes acontece como uma resposta. Sentiu aqui no barorreceptor, a medula estimula o coração de forma direta, então um estímulo simpático. Então o coração vai começar a ter uma taquicardia e estimula também a adrenal a produzir mais catecolaminas para poder fazer novamente esse controle. Então o coração começa a mudar o seu ritmo conforme os barorreceptores são estimulados. Então, quando esse sinal toca, o coração muda o seu ritmo e o coração é interpretado por mim como a sirene. É ele, na taquicardia e, consequentemente, no monitor multiparâmetro do anestesista, que vai acusar que a invasão está acontecendo. Se a frequência cardíaca subir, se ela começar a ter alteração de pressão nos parâmetros, significa que o coração está mudando o seu ritmo e está acionado o alarme. Então, a sirene está tocando toda vez que isso acontecer. Esse receptor, se a gente for entrar em análise, ele vai fazer o jogo agora de definir se vai ligar para a central ou vai ligar direto para a polícia. Então, aqui novamente, o receptor bem na carótida interna. Carótida externa no 2, carótida interna no 3. Aqui ele é um receptor. Isso não é virtual, não é esquemático. Existe isso. Depois a gente fica como desafio no VetNet colocar para os assinantes a imagem desse barorreceptor. É difícil de dissecar, mas é possível sim, quando a gente vê a bifurcação, a gente vê essa dilatação que corresponde à região de inserção do barorreceptor. Esse barorreceptor, ao ser ativado, ele consegue segmentar, através da informação que chegou na medula e foi devolvida, através do estímulo simpático, ele vai mudar o comportamento de abertura e fechamento das artérias. Então, se a gente olhar essa imagem, aqui isso está acontecendo. Está tendo um fluxo sanguíneo, que quando ele vai caminhando para a rede capilar, que é onde ele vai nutrir o tecido, o órgão, o alvo em si, esse vaso sofre uma vasoconstrição e esse outro uma vasodilatação. Isso porque o alarme foi acionado. E aí ele consegue, em vez de deixar o sangue subir para essa região, ele prioriza o sangue nessa outra região. Então, esse mecanismo, essa imagem que vocês estão vendo, ela existe no corpo inteiro. Os vasos sanguíneos são interligados ao sistema nervoso, então os fios da cerca elétrica,
os sensores, de uma forma geral, eles estão, mesmo as câmeras, né, na analogia, estão aqui, nesses fiozinhos do sistema nervoso simpático, no baroreceptor, no próprio eixo de informação. Então, a gente está acionando sensores. Esses sensores fazem com que o alarme toque por essa mudança de fluxo e comece um fluxo alterado de prioridades. Então, aqui, por exemplo, é o glomérulo renal. Se eu tiver que escolher durante uma invasão se o meu rim tem que funcionar ou se o meu cérebro tem que funcionar, eu vou escolher o cérebro. Então, o que vai acontecer? A carótida interna passa a ter prioridade de fluxo com relação à própria carótida externa. Então, o carótida interna começa a pulsar o sangue em direção ao cérebro. E o glomérulo, que é o rim, passa a diminuir a sua pressão, então as arteríolas aferentes diminuem a pressão, e ele muda todo o conceito de filtragem e passa a focar no mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que é para controlar a pressão. Então, o rim passa a se preocupar com a pressão e o cérebro passou a ser ativado. Então, o que é o cérebro nessa história? É a tal da central do alarme, que foi acionar o próprio sistema nervoso central através da região consciente. Então, é o famoso ligar para a polícia. Quando isso acontece, essa região do cérebro, que é o círculo arterial cerebral, ele tem aqui as carótidas internas chegando nele, e a própria imagem prova isso, né? A artéria basilar é a que nutre todo o círculo e, consequentemente, o cérebro. Mas a carótida interna, ela está lá como que quase acoplada no sistema. E estando acoplada, ela só vai entrar em ação para aumentar o pulso se realmente estiver tendo uma invasão.